A membrana plasmática, que também pode ser chamada de bicamada lipídica, não é nada mais do que o revestimento da célula, como se fosse a roupinha dela, que faz a separação do meio intracelular e extracelular. Ela se estende por toda a superfície da célula. Com relação à sua estrutura, o principal lipídio que compõe essa membrana é o fosfolipídio. Bom, o fosfolipídio ele é composto por um grupo fosfato, glicerol e cadeias de ácido graxo, como está aí representadinho na figura. Onde tem o fosfato é onde a membrana tem contato com a água, onde ela gosta da água. É o que é chamado de hidrofílico, que se relaciona com a água. E já essas cadeias de ácido graxo repelem a água. Elas não gostam da água, por isso são chamadas de hidrofóbicas. As cadeias de ácido graxo, elas se atraem entre si, e é justamente isso que vai dar o formato que a membrana possui. Essa bicamada lipídica, ela é fina, é flexível e também não é constituída apenas pelos fosfolipídios, mas também vamos encontrar proteínas, colesterol, carboidratos e etc. Essa bicamada lipídica tem permeabilidade seletiva. Ou seja, isso quer dizer que ela controla o que entra e o que sai da célula, de acordo com as necessidades que essa célula vai apresentar. Esse controle acontece de acordo com as propriedades da própria membrana ou através das proteínas que estão inseridas nela. São as chamadas proteínas integrais, que são as que atravessam toda a membrana, ou as proteínas periféricas, que ficam ancoradas à superfície da membrana, e ainda as proteínas carreadoras. A função específica de cada uma vai ser discutida ao longo do vídeo. Difusão simples. As partículas que compõem as substâncias possuem energia cinética associada a elas, o que lhes confere movimento, que se torna mais intenso com o aumento da temperatura. Esse movimento é mais evidente nos estados líquido e gasoso, onde as forças intermoleculares são menores e as partículas tendem a se locomover ao acaso de maneira que se distribuam uniformemente. Na difusão simples, essas partículas atravessam a membrana celular apenas com a força da energia cinética das partículas. O movimento ocorre sempre a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico. E quanto maior for a diferença de concentração entre os meios, mais rápido é o movimento. As propriedades da bicamada fosfolipídica formadora da membrana celular tornam a passagem dessas partículas seletiva, de forma que somente podem atravessar partículas não polares lipossolúveis. Difusão facilitada. O que a difusão facilitada tem em comum com a difusão simples é que ambas trabalham em favor do gradiente de concentração, ou seja, não há quebra de ATP, não há uso de ATP nelas. A difusão facilitada, ela usa a proteína transportadora, e essa proteína ela vai transportar moléculas que não conseguiram passar na difusão simples, na passagem livre da difusão simples. A proteína transportadora ela pode ser dividida em dois tipos: as proteínas mediadas por canais e as proteínas mediadas por carreadores. As proteínas mediadas por canal, elas fazem o transporte de moléculas carregadas, como por exemplo o íon sódio, que não conseguiria passar normalmente, mas ele consegue passar com a ajuda desse canal. E as proteínas mediadas por carreador são aquelas proteínas que fazem o transporte de moléculas neutras, como a glicose, os monossacarídeos e os aminoácidos. Nessa proteína, quando ela faz o transporte, tem uma alteração na sua conformação, para ela poder fazer o processo de transportar a molécula. Na imagem 1, a gente vê a diferença da difusão simples, que não tem proteína, e a difusão facilitada, que mostra as proteínas. E também mostra o gradiente de concentração. E na imagem 2, já mostra os dois tipos de difusão facilitada, né? Os dois tipos de proteínas transportadoras, que é a mediada por canal, que entra íons,
moléculas carregadas, e é mediada por carreador ou também chamada de permease, que vai entre a glicose, os monossacarídeos e os aminoácidos. Transporte ativo. Pelo conceito, transporte ativo é a passagem de substâncias pela membrana celular contra o gradiente de concentração. Esse transporte é feito por intermédio de uma proteína carreadora, com gasto de ATP, ou seja, gasto de energia. Uma analogia a este tipo de transporte é como empurrar uma pedra morro acima, o que gasta mais energia do que apenas empurrar a pedra morro abaixo. Transporte ativo primário é o tipo de transporte que depende diretamente do ATP. A energia liberada durante a hidrólise deste ATP permite o movimento de moléculas ou íons contra o gradiente de concentração, através de proteínas transportadoras. Exemplos desse mecanismo são a bomba de sódio e potássio, presente em todo o mecanismo de potencial de ação das células excitáveis, e a bomba de cálcio, presente na mecânica de contração dos músculos. Para termos uma ideia melhor do transporte ativo, vamos analisar a bomba de sódio e potássio, forma de transporte ativo mais conhecida. Quando há um estímulo, as células excitáveis, como neurônios, passam por etapas de despolarização e repolarização, que muda a concentração de sódio e potássio em cada meio da célula. A bomba de sódio e potássio manda os íons sódio e potássio para os meios extra e intracelular, respectivamente, ou seja, contra o gradiente de concentração de cada íon. Dito isso, essa bomba age ao forçar a passagem dos íons para os seus meios mais concentrados, para que a concentração de cada um continue normal e a célula esteja pronta para sofrer estímulos novamente, retornando ao que se chama estado de repouso da membrana. Existem dois importantes mecanismos de contratransporte, que são contratransporte de sódio-cálcio e de sódio-hidrogênio. Quando o sódio é transportado para fora da célula por meio do transporte ativo primário, cria-se um grande gradiente de concentração dos íons sódio através da membrana celular, que é alta concentração para fora da célula e concentração muito baixa dentro da célula. Esse gradiente é importante porque ele representa um reservatório de energia, porque o excesso de sódio do lado de fora da membrana celular está sempre tentando entrar no interior. Uma vez que ambos estejam ligados na proteína, o gradiente de energia do íon sódio faz com que o íon sódio e a outra substância a ser transportada entre para o interior da célula. Esse mecanismo do cotransporte é um meio do qual a glicose e muitos aminoácidos são transportados para dentro da célula, como podemos ver na imagem. Essa proteína transportadora, no caso, atua como local de ligação para o íon sódio e para outra substância ser cotransportada. Após vermos o funcionamento do transporte ativo primário, em consequência desse processo, existe concomitantemente o transporte ativo secundário. Então, como podemos ver na imagem, é o mesmo mecanismo do cotransporte. A diferença é que o sódio vai se ligar ao sítio de ligação do lado externo da membrana e o cálcio vai se ligar ao sítio de ligação do lado interno da membrana. Existe uma outra forma de transporte ativo secundário, que é o contratransporte, onde os íons sódio tentam outra vez se difundir para o interior da célula, devido a seu grande gradiente de concentração. Entretanto, dessa vez, a substância a ser transportada está dentro da célula e deve ser transportada para o lado externo da célula. É importante notar na imagem que essa proteína transportadora possui dois locais de ligação, uma para os íons sódio e outra para a glicose. E ela só vai realizar sua função quando ambas as substâncias estão ligadas em seus sítios. Aí ela vai mudar sua conformação estrutural e vai fazer com que as duas substâncias entrem na célula, o íon e a glicose. Então, concluindo, podemos dizer que o transporte ativo secundário ele é um tipo de transporte não espontâneo, que se torna possível com outros que gastam energia. Nessas condições normais,
Essa energia de difusão do sódio pode puxar outras substâncias junto com ele, através da membrana celular. Esse fenômeno é chamado cotransporte e é uma forma de transporte ativo secundário. Como isso ocorre? Para o sódio levar consigo outras substâncias, é necessário um mecanismo de ligação. Esse mecanismo de ligação é realizado por meio de outra proteína transportadora na membrana celular.